E a Thaís perguntou se pode operar em pausa menstrual. A menstruação não atrapalha em nada a cirurgia. Tem pacientes que pela ansiedade acaba até vindo, né, no período da cirurgia. E isso não tem problema nenhum. Se ela está na pausa, se ela está menstruando, nada disso impede a cirurgia. A única questão é que algumas pacientes no período menstrual ficam com as mamas um pouco mais inchadas, mais sensível e só. Talvez ela tenha um pós-operatório ali um pouquinho mais sensível do que se não tivesse nesse período. A Helena perguntou se com a prótese o bico do peito fica mais sensível ou fica sem sensibilidade. Bom, isso varia de paciente para paciente. Tem pacientes que nos primeiros dias fica mais sensível e tem paciente que nos primeiros dias fica menos sensível. Mas independente de qual caso seja, com o tempo tende a voltar mais próximo do que era antigamente. Lembrando que isso a gente está falando dentro de um ano. Pode ser que não volte ao normal completamente, mas ele tende a voltar próximo do que era. A Helena de Brasília perguntou quanto tempo para poder voltar de carro. Bom, é a mesma resposta. Eu esperaria, pelo menos ali umas 2 semanas ou talvez uns 10 dias. Tudo dá para ser conversado em cada caso, não é uma receita, uma fórmula. A gente também faz individualizações para cada paciente e aí a gente pode ver ali no retorno, eu avaliando, liberando sem problemas. A Josiane pediu para explicar sobre a pitose. Bom, pitose é um termo técnico que a gente utiliza para falar sobre queda das mamas. E isso vai de 1, 2 ou 3º grau. O primeiro grau é aquela queda menor, que começou a querer cair. O segundo grau é um grau médio e o 3º grau é o maior, é o mais grave. E também existe a pseudopitose. A mama ela é redonda com uma auréola no meio. Quando a mama começa a ceder, mas só fazer aquela barriguinha embaixo da mama sem a areola sair do lugar, é isso que a gente chama de pseudopitose. Então, até mais ou menos 1 grau, 2º grau, a gente consegue operar só com a prótese de silicone. Dependendo do 2º grau e a qualidade de pele não é tão boa, e o 3º grau é necessário fazer a ressecção do excesso de pele. A Ariadna perguntou se quem tem fibromialgia pode colocar silicone. Bom, isso entra naquela questão de estar com as doenças controladas. Se for só a fibromialgia em si, não costuma impedir a cirurgia. Agora, se for a fibromialgia associada a outras doenças autoimunes, como artrite, lúpus, alguma coisa assim, aí a gente não consegue fazer aqui na clínica. A Maclene perguntou quanto tempo depois da cirurgia pode fazer o tratamento com Rakutan. Bom, o Rakutan, ele ainda é um pouco polêmico em relação à cirurgia. Antigamente, a gente sempre pedia para parar ele alguns dias antes e só retornar alguns dias depois. Hoje em dia, ele tem sido até usado como preparo para alguns tipos de cirurgia. Então, é tudo muito recente, tudo muito ainda sendo estudado. Então, a gente pode conversar juntamente com o dermatologista que está te acompanhando para ver o intervalo que a gente vai parar. Mas, de uma forma geral, seria cerca de 10 dias antes e mais ou menos 10 dias depois da cirurgia. A Liliane perguntou quantos dias para ter alta depois da cirurgia. Bom, eu não sei se ela está falando da alta logo ali no final da cirurgia, que como eu disse, é uma alta bem rápida, de todo o processo dentro da clínica, dura cerca de 4 horas. Então é alta no mesmo dia. Agora, ter alta do pós-operatório como um todo, cerca de 45 dias.